Salve Maria, sou servo missionário Roberto, só sou uma voz. Somente os adventistas serão salvos? Os adventistas, eles falam que a única igreja verdadeira são a deles. A Assembleia fala que a única igreja verdadeira são a deles. A Universal fala que a igreja verdadeira são a deles. A Triangular, os Mormons, etc. A única igreja que está errada é a igreja católica, né? A respeito do que não sabe. Tá? Na verdade, eu vou pegar aqui duas obras. Quando falam por aí, o adventista diz que só ele vai ser salvo, talvez você encontre, assim como tem qualquer outra denominação religiosa, algum fanático ou outro que pense assim. Você não pode pensar que essa é a posição oficial da Igreja Adventista. A Igreja Adventista nunca ensinou essa barbaridade. A salvação não é por placa de igreja. A salvação é para pessoas que aceitam a Cristo como Salvador pessoal. Por exemplo, se você pegar este livro aqui, o Nisto Cremos, tem muita gente que critica o Adventismo ou fala do Adventismo sem ao menos ter lido o Nisto Cremos. Então isso é uma vergonha, né? Olha. A igreja adventista tem fundamento na Bíblia. A Bíblia mostra um só fundamento. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Que igreja é essa que vai ter uma só salvação? Que igreja é essa que tem um pastoreio? Que igreja é essa que o Espírito Santo assiste? Que igreja é essa? Efésios 3:10? Divina Universidade Sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? Coluna, sustentáculo da verdade. Diz, por exemplo, aqui o livro Nisto Cremos. Aqui, na crença de número 12. Aqui, chovendo, hein? Aqui começou a chover. Se é nessa questão aqui, número 12 mesmo. Só um pouquinho. Eu vou pegar aqui para você. Aqui, ó. É isso mesmo. A igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não está dizendo que é só a igreja adventista que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Em continuidade do povo de Deus nos tempos do Antigo Testamento, somos chamados para fora do mundo e nos unimos para prestar culto, para comunhão, para instrução na palavra. Isso está aqui na página 183. Agora, olha o que está no livro Questões sobre Doutrina a respeito disso. Aqui também tem uma citação muito interessante, que é no trecho aqui, os Adventistas e o Programa de Missões Mundiais, na página 425. Tem que dar uma resposta, cara. É muita... Olha só. Mateus 16:18, Cristo fundou uma igreja. João 21:15-17 dá o pastoreio a Pedro. Em Atos Apóstolos 2, Atos, a igreja adventista está em comunhão com a sede de Roma? Está em comunhão com o sucessor dos apóstolos? Não. As igrejas protestantes, elas se apartaram do magistério, da tradição. E só tem como regra de fé a sola escritura. Um texto muito interessante, Atos Apóstolos 2:42 até o 47, você vai ver como era essa comunhão com a igreja mística, a unidade que vai te levar à salvação. A Assembleia não tem comunhão com a Adventista. A Adventista não tem comunhão com os mornos. Os testemunhos de Jeová não tem comunhão com a plenitude. A plenitude não tem comunhão com a universal. Como essas igrejas vai mostrar o caminho da salvação, que não tem comunhão nem com a igrejinha fundo de quintal da esquina. Cristo, ele foi fundar uma igreja, é uma igreja que está em comunhão com os membros. Olha só, e com o bispo de Roma, Pedro. Atos 2:42. Perseveravam eles na doutrina, ó, tem que ter uma doutrina dos apóstolos.
Não doutrina Ellen White, doutrinário, fundamento de homens, pensamento de homens, visões de homens, não. Perseverava na doutrina dos apóstolos, nas reuniões, em comunhão, na fração do pão e na oração. Qual igreja que segue essa regra de fé até hoje? Certo? 47. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia juntava outros que estavam a caminho da salvação. Por quê? Estava outros a caminho da salvação. Porque se ajuntava com a verdadeira doutrina. Ajuntava com a verdadeira comunhão. Se ajuntava com o verdadeiro apostolado. Confiado, Atos Apóstolos 1, 2, aos apóstolos. O caminho da salvação. Efésios 3, divino e será conhecido pela igreja. João 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Que Cristo fundou uma só igreja. Ou seja, 4 mil povos perdem falta de conhecimento. Porque essas igrejas querem mostrar outro conhecimento. Ao contrário da doutrina dos apóstolos. Você pega aqui em Catecismo 85, ó. Que interessante. O magistério da igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com os sucessores de Pedro, o bispo de Roma. Então, meu irmão, tudo foi confiado, baluarte, à igreja. As colunas, Gálatas 2:9, que são os apóstolos. Para você chegar nessa graça aqui, ó, ajuntava outros para o caminho da salvação. Por quê? Tem doutrina, porque tem pastoreio, tem comunhão, tem fração do pão, que é a Santa Missa. O único culto verdadeiro é a Santa Missa. O que você vê aí são teatro. A Santa Ceia protestante, teatro. O culto protestante, teatro. Porque Cristo ele fundou uma só igreja para te levar à salvação. E ajuntava outros para o caminho da salvação. Porque os apóstolos estavam na comunhão. Todos eles, todos os fiéis viviam unidos e tinha tudo em comum. Que interessante. De todos os 43, eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e temor estava em todos os corações. Não tem como, cara. Não tem como. 4:32, ó. A multidões dos fiéis era um só coração, ó. Um só coração. Uma só alma. Ninguém dizia que eram suas coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles era grande a graça. Que interessante, cara. Então, cara, foi confiado. Por isso que a igreja ela é tão perseguida. Por quê? A salvação foi confiada à igreja, o pastoreio foi confiado à igreja, é uma só igreja que é a esposa do Senhor. Que é a porta estreita, Mateus 7, olha só. Muitos 13, ó, 14, ó. Estreita, porém, a porta, apertado o caminho da vida, e raros são os que o entram. Entrai pela porta 13, 7, 13. Estreita, porque é larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Olha só. As portas largas são essas portas sem fundamentos, sem pastoreio. Faz o que quer, pega o que quer, anuncia, porque é uma salvação falsa. E apertada o caminho, estreita o caminho da salvação. Poucos por aí passam. Por quê, cara? Porque poucos amam essa igreja. Poucos dão a vida para essa igreja. Olha só. Estreita, porém, é apertada a porta. Estreita, porém, é a porta. É apertado o caminho da vida. E raros são os que por aí encontram. Quer dizer o quê? É a nossa fé, cara.
Por que apertado? Porque é a perseguição. Por quê? É difícil esse caminho. As portas largas, todo mundo entra. Você vê, vai nesses cultos evangélicos, você vê as portas arreganhadas. Proposta, voto, campanha, é carro, etc. Olha só. Essa é a nossa fé. Então, a verdade foi confiado, não a Adventista, a Assembleia, essas 50 milhões de igrejas, não. Uma só verdade foi confiado à igreja. Que igreja é essa? Que ele deu a vida lá na cruz para fundá-la, essa igreja. E Atos Apóstolos 2, essa igreja se tornou pública. Quem pregou o evangelho? Foi os apóstolos, que são membros, colunas dessa igreja. E o último apóstolo, João, que teve a última revelação. Se tem outra revelação, não é evangelho. Encerrou no discípulo amado. Ponto final, cara. Tirou a tradição, não escutou o magistério, você destruiu o que Cristo criou. Que Cristo, ele quer que você confia em nenhuma verdade. É verdade adventista? Não. É verdade luterana? Não. É verdade dos testemunhos? Não. É uma só verdade. Aonde? Ó? Efésios 3:10, ó. Assim, de hora em diante, as denominações e a apostolado celeste podem conhecer pela igreja fina e universidade da sabedoria divina. Que igreja? Coluna sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. É uma só verdade. É uma só verdade. É simples. A Bíblia te mostra uma só verdade. A Bíblia te mostra um só pastoreio. A Bíblia te mostra que é um só caminho da salvação. Simples entender isso, professor. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um doutorado. Não, meu irmão. É você ser humilde e simples para entender a visão do magistério. Que Cristo ele quis simplificar a sua salvação, cara. Mas é somente crer? Sim. Mas como eu vou crer no Jesus Cristo? Através da igreja. Das pregações do membro dessa igreja. Que eu vou crer em Cristo e ser salvo. Porque eu vou se tornar membro dessa igreja. As Apóstolos 2:47. É isso que acontecia. Aquelas pessoas que se converteram acreditou na pregação dos apóstolos, creram em Cristo e se tornaram membro da esposa desse Cristo que eles pregavam e anunciavam. Por isso que estava ao caminho da salvação. Porque a salvação, a Bíblia diz que é pela igreja, pela pregação das colunas, que são membros, colunas dessa igreja. Por isso que essas pregações vinda de outro fundamento é perigosa, cara. Por mais que prega a palavra. Mas você vai crer na palavra que está pregando, mas você vai se tornar membro da igreja deles? Não, porque não é a igreja de Cristo. Eles pregam a palavra, mas as pessoas se convertem, mas não se tornam membro dessa igreja que vai te conduzir ao caminho da salvação. Fica escravo nos sistemas deles, religiosos deles. Campanha, propósito, voto, quem não dá vai descer, como o R. Soares fala. Você é obrigado a dar 10% do dízimo. Você é obrigado a fazer fogueira santa, que está na fogueira santa, nesses propósitos, nessas fábulas, nessas novidades. E tá tudo certo. É isso, professor. É simples. Não queira provar em livrinho escrito por fundamento de adventista aqui, ó. Não é a escritura. Nós católicos tem algo mais. Nós temos a escritura e a doutrina da igreja. A tradição. Nós não só tem a escritura como regra de fé. O magistério, tradição e a escritura. Os três pilares da nossa regra de fé. Para a gente não cair nesse conto de fada. Nessas novidades, nessas adulterações, nesse esgoto desses pastores. Salve Maria.